Vamos começar então a primeira reunião do ano de 2012. Eu gostaria de chamar aqui na frente, primeiramente, o Dr. Paulo Roberto Sogari, que foi o primeiro coordenador do grupo da Urodinâmica, por favor. O Dr. Alexandre Fornari, que foi o segundo coordenador. A doutora Karen Anzolk, que foi a terceira coordenadora. E também o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, seccional RS, o Dr. Dante Sica. Eu peço que vocês venham um pouquinho mais para cá. Quem sabe a Karen... O caso que eu trouxe hoje é mais para uma apresentação de caso e mostrar um pouquinho da experiência que eu tive lá em São Paulo, principalmente com o pessoal da Unifesp, em cirurgia vaginal e disfunção miccional. Então, o caso é de uma jovem de 36 anos, feminina, negra, que apresentava um episódio de incontinência urinária já fazia um ano, 2 semanas após uma cirurgia de um tumor pélvico. Ela não referia a nenhuma queixa urinária, além de ter que usar 6 a 8 fraldas por dia. De história patológica, ela tinha essa cirurgia de tumor, e examinando um exame físico sumário, ela era uma paciente obesa, estava com uma incisão supra-umbilical até o púbis e tinha uma colostomia. Ela trazia uma descrição cirúrgica de uma salpingo-histeroforectomia, apendicectomia, enterectomia, uma colectomia e uma cistectomia parcial. E o anátomo patológico veio como sendo uma endometriose. Esse era o exame especular da paciente, em que a gente via uma grande quantidade de urina dentro da vagina, um orifício fistuloso na cúpula vaginal mais à direita, em que tranquilamente passava uma sonda uretral número 10 frente. A gente realizou uma cistoscopia em que a gente viu uma presença de uma fístula supratrigonal à direita, com reimplante desse lado. Então a gente tirou esse duplo J e pediu para ela fazer uma uretrocisto, em que a gente via um grande extravasamento de contraste, e se pediu também uma urotomografia, que eu não tenho todos os filmes aqui, mas que não mostrava nenhum envolvimento ureteral. Então, era uma fístula simplesmente vésico-vaginal grande, supratrigonal. O que fazer? Qual é a conduta? O que a gente faz geralmente em fístulas vésico-vaginais pós-cirurgia? A gente sabe que, classicamente, fístulas pequenas, não irradiadas, a gente pode usar a sonda vesical de demora, fazer uma fulguração. Hoje em dia, tem se falado muito em uso de cola biológica, mas, classicamente, se fala o quê? Uma fístula supratrigonal se faz uma abordagem abdominal. Uma fístula infratrigonal, a via vaginal, e recentemente tem tomado força a via laparoscópica e a robótica. Lembrando, essa paciente tinha uma cirurgia prévia extensa e era um pouquinho obesa. Então a gente começou a pesquisar e ver que a experiência do Reino Unido com 25 anos de fístula vésico-vaginal, eles faziam quase todas elas ou abdominal ou vaginal, sendo que a maioria, em torno de 60%, era via vaginal. E que todas elas, a grande maioria, tinha uma taxa de sucesso de mais de 90% no primeiro fechamento. Já o grupo italiano, fazendo uma revisão na literatura sobre cirurgia laparoscópica na correção de fístula, notou que todos os trabalhos eram muito heterogêneos, uns com uma série de casos maiores, mas a maioria com geralmente relato de casos, sendo que a maioria dos trabalhos, os melhores resultados em termos de internação e sangramento eram naqueles com uma casuística pequena. E mais recentemente o uso do robô, principalmente para reconstrução de fístulas recidivadas. Então, esse grupo da Índia, da Nova Delhi, estudou eles tiveram um caso de 7 casos, em que todas eram supratrigonais, menor de 3 centímetros,
e que eles tinham uma taxa de internação de 3 dias, tiravam a sonda no 14º dia, tendo 100% de sucesso. Então, a pergunta que a gente fazia muito lá na Escola Paulista é: será que a gente precisa de novas técnicas? Será que essas novas técnicas estão vindo para contribuir? O que a gente pode ter? Lá, numa série de retrospectiva dos casos da Escola Paulista, durante 8 anos, a gente viu que a gente tinha 24 fístulas, sendo que a maioria delas foi corrigida por via vaginal, sendo que a maioria delas já eram reintervenções. A grande maioria já tinham cirurgias prévias. 81% era após esterectomia, era após cirurgia ginecológica, e que uma grande parte já tinha algum procedimento prévio. As características da nossa amostra mostravam que, na via vaginal, o tempo de internação era em torno de 2 a 3 dias, semelhante àqueles demonstrados tanto por cirurgias laparoscópicas como robóticas. E também, geralmente, a via abdominal a gente reservava para quê? Para aqueles pacientes em que se necessitava de uma reimplante ureteral, alguma iliocistoplastia de aumento, ou que tinham alguma irradiação prévia. Sendo que a taxa de sucesso na casuística foi de 100%. Por isso, a gente optou em fazer uma cirurgia por via vaginal, pela técnica de Latsko modificada pelo Shlomo, em que a gente passa uma sonda vesical na fístula, se disseca a fístula ao redor, se faz 4 retalhos da mucosa vaginal e se acaba fechando a fístula em várias camadas. Essa foi a nossa experiência. A paciente evoluiu bem, teve alta no primeiro pós-operatório, ficou com sonda vesical por 14 dias e, felizmente, ela está seca. Então, esse era o nosso caso. Muito obrigado. Eu não vi a descrição da cistoscopia, se era uma fístula supratrigonal ou infratrigonal. Era supra? Mais na parede lateral direita. Era supratrigonal, Alexandre. Lá a gente aprendeu, a gente está começando a tentar fazer, não usar aquela regra infratrigonal, sempre fazer via vaginal, e supra fazer abdominal. Tentar sempre pela via vaginal, porque é uma via que é mais fácil, mais simples e com pós-operatório bem mais tranquilo, né? Uma coisa, mas, claro, também se levou em conta o estado da paciente, com cirurgia prévia, colostomia, e ela tinha um certo grau de obesidade que, com certeza, atrapalharia um pouquinho, né? Então, foi essa a decisão. Tá. Minha experiência com fístula vésico-vaginal supratrigonal por via vaginal é pequena. Fiz só 2 casos. Nos 2 eu precisei fazer uma episiotomia, porque o campo ficou bem ruim. Vocês fizeram alguma coisa, algum posicionamento diferente? Hiperflexão das pernas, alguma coisa assim? A gente faz uma reflexão das pernas e usa uma válvula de peso da ginecologia, além de usar um afastador perineal e cateterizar a sonda e puxar ela. Então, muitas vezes ela vem na tua cara. Geralmente, como é pós-cirurgia de esterectomia, ela vem mais fácil, né? Então, essa é a técnica. Nesse caso, foi mais fácil, mas já teve casos que foi preciso fazer episiotomia, sim, né? Mas nesse caso, não. Principalmente naqueles casos em que a paciente tinha uma radioterapia prévia, que a vagina fica bem, o introito fica bem mais apertado. Mas nesse caso, não. Nesse caso, foi bem tranquilo. Era uma paciente jovem, a vagina dela era bem trófica e não se conseguia, provavelmente a gente não ia conseguir puxar um retalho de aumento para colocar. Então, se optou por fazer só imbricamento, e o retalho de Martius provavelmente não chegaria ali, porque era muito alto. Então, a gente fez só, bem dizer, o imbricamento das camadas, né? Mas foi uma opção, assim, pela preferência cirúrgica, né? Se fizesse aberto via abdominal, também estaria correto, né? O próprio Shlomo tem uma técnica para fístula vésico-vaginal, que ele faz um retalho, que é um U de cabeça para baixo, que ele leva em cima da fístula,
para infratrional e para supratrional, ele faz o contrário, o retalho. Quer dizer, ele puxa, um é um U invertido. Na supratrional ele faz um U, ele desce a ponta e tapa a fístula. Também pode ser utilizado. Bom, esse aqui é um caso de um paciente de 32 anos, masculino, branco, natural de Guaporé. Nos últimos meses de 2011, começou com dores lombares progressivas, perdas de força nos membros inferiores e retenção urinária. Ele foi consultar na neurologia do Hospital de Clínicas e lá fizeram um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica de ependimoma. A conduta foi internação de urgência, sondagem vesical, os exames laboratoriais que nos interessam tinham a creatinina de 0,78, EQU sem particularidades, urocultura negativa, demais exames SP, solicitado ressonância nuclear magnética, que aqui aparece contrastado o tumor. Então ele foi levado à cirurgia no dia 18 de janeiro de 2012 e o anato patológico foi um ependimoma mixopapilar, teve boa evolução, entretanto continuava em retenção urinária, foi solicitada uma avaliação urodinâmica cerca de 10 dias de pós-operatório pelo neurologista. Foi encaminhado para a unidade de urodinâmica e lá notou-se um paciente deambulando relativamente bem, bom estado geral, entretanto com globo vesical sem sensação de plenitude e sob cateterismo intermitente. Conduta. Quem é que faria a avaliação dinâmica? Levanta o braço. Ninguém faria? Só a Karen? Não foi realizada a avaliação dinâmica, foi mantido no cateterismo intermitente, ecografia de aparelho urinário, repetir para a próxima consulta e exame de função renal para a próxima consulta. Essa foi a decisão. Evolução. Consulta dia 22 de 3 de 2012. Ecografia de aparelho urinário, rins não dilatados, bexiga com paredes lisas e resíduo significativo. Creatinina 0,75. Ele realizou uma urofluxometria, que nós vamos ver depois. Ecografia logo após a urofluxometria, deu um resíduo pós-miccional de 300 ml. Eu mantive a conduta, solicitei anotar volumes, continuar anotando volumes micção resíduo, retornar em 2 meses para exames laboratoriais, urofluxometria mais eco com resíduo. Essa foi a urofluxometria que ele fez na consulta, jato intermitente, 65 ml, aqui cortou, e o resíduo foi alto, foi 300 ml como por ecografia. Ependimoma mixopapilar, tumor de comportamento benigno, localiza-se preferencialmente na cauda equina e filum terminale. 40 a 60% dos tumores medulares da região lombo-sacra são ependimomas. Adultos jovens do sexo masculino são os mais atingidos, são alongados, gelatinosos e bem delimitados. Tratamento cirúrgico e, se houver alguma tumor residual, radioterapia. Esse aqui não é a peça do paciente, eu tirei da literatura, são longos, gelatinosos. Então, assim, eu acho a interpretação que eu dou, o paciente está em choque, tipo uma fase de choque medular, a avaliação dinâmica não nos daria muita mais informação que nós já tínhamos. Ele tinha alteração de sensibilidade, resíduo, não poderia fazer nenhum teste de pressão, fluxo,
não mudaria a conduta, a avaliação dinâmica, quer dizer, ele já estava em cateterismo intermitente, e eu resolvi manter a mesma conduta, porque ele está mais ou menos no mesmo quadro, com uma certa recuperação, está eliminando urina como ele não estava fazendo antes. Então, não está descartado no futuro uma avaliação dinâmica, mas, por enquanto, eu acho que não tá indicado. Bom, coube a mim, então, falar a respeito das novas diretrizes da IUGA a respeito do uso de telas em uroginecologia. A IUGA fez esse consenso, na verdade, a reunião das pessoas que participaram do consenso foi no final de 2010, mas até ficar pronto o texto final foi no final de 2011 e foi agora, então, publicado. São 5 artigos que nós temos aqui. Eu vou disponibilizar pelo site do grupo o link, está ali no último slide, para que todo mundo tenha acesso direto do site da IUGA. Ele está disponível gratuitamente para quem quiser. São esses 5 artigos, eles foram divididos assim. O primeiro artigo é só sobre introdução, como foi feito o consenso. O segundo, ele diz mais ou menos em quem a gente deve colocar telas ou não, tá? O terceiro é um artigo inteiro só sobre como fazer o consentimento informado. Então, assim, se nós precisamos fazer um artigo inteiro só sobre como fazer o consentimento informado, é porque algo de problemático deve ter relacionado a isso. Tem um artigo sobre quem deve colocar a tela e um último artigo sobre como deveriam ser, algumas sugestões de como deveriam ser, então, as pesquisas e o marketing a introdução, então, de novos tipos de tela. Tá. Primeiro artigo, então, é a introdução, por que ter que se fazer esse consenso, por que a IUGA? A IUGA porque é uma sociedade grande, internacional, outras sociedades estavam começando a apresentar os seus highlights enfim, as suas diretrizes, e a IUGA precisava dar uma resposta a isso. Pelo crescente número de problemas relacionados ao uso de tela, com alertas do FDA, principalmente, a respeito das complicações com as telas, então, realmente, acho que ninguém duvida que realmente é necessário um consenso e pelo menos uma diretriz que possa ser seguida. Tá? A seleção dos pacientes, esse então é o ponto mais problemático. Como é que eles fizeram? Eles revisaram a literatura, eles escolheram uma por uma as características específicas dos pacientes, como idade, o grau de prolapso, prolapsos associados, comorbidades, e a partir disso eles fizeram então uma tabela na qual eles exibem então as orientações, tá? Eles fizeram primeiro com uma característica específica e depois com a associação, porque habitualmente os pacientes não têm um problema só. O paciente que tem uma cistocele também é fumante, também tem constipação, também tem outros problemas. Tá? No início da revisão dos estudos, então, eles encontraram uma série de problemas relacionadas aos estudos dos quais eles tentavam retirar as evidências que levariam, então, à confecção do consenso. As técnicas que não utilizam tela, geralmente elas não são padronizadas, tá? Isso é um problema, tá? Existem várias formas de se fazer uma correção de prolapso anterior, tem a técnica sítio específico, tem técnica de plicatura, e isso acaba em algum momento fazendo diferença nos resultados. Então fica difícil fazer comparações. Uma outra coisa que não é padronizada, não é sequer descrita nos estudos, é a qualidade do tecido nativo. Se a gente vai fazer uma correção de uma cistocele, tu disseca a mucosa vaginal e tu consegue ver que tem uma face endopélvica com um defeito passível de correção, isso é uma coisa.
Se tu tu abre a mucosa vaginal, não existe nada de fáscia, tu só vê assim um afastamento total, tu acaba tendo que fazer meio que uma aplicatura da bexiga, obviamente isso vai ter um resultado bem diferente. Tu não conseguiu fazer uma cirurgia adequada, tu acabou fazendo a formação de um tecido fibroso com o qual tu tem fé que vai conseguir corrigir o prolapso, e aí fica realmente difícil. Em relação à curva de aprendizado, também não é considerada nos estudos. A maior parte dos estudos são feitos em centros universitários, alguns pacientes são operados por residentes, outros por preceptores. Isso foi uma coisa questionada inicialmente, que quem colocava as telas, passar agulhas e coisa e tal, eram mais os preceptores, e quem fazia as correções tradicionais eram mais os residentes. Então, já se tem uma diferença em termos de resultados nesse sentido também. As telas utilizadas, isso ninguém discute, que estudos são insuficientes. Se começou a haver um maior número de complicações com o uso na prática, o uso clínico dessas complicações, o uso clínico dessas telas, coisas que deveriam ter sido verificadas já em estudos pré-marketing. Tá? Tanto que a última notificação do FDA, que foi em julho do ano passado, de 2011, concluiu aqui que sérias complicações são associadas com o uso de telas para correção de prolapsos, não são raras. Não é claro se o reparo com o uso dessas telas é melhor, é mais efetivo do que sem reparo, e que uma das recomendações é que a escolha tem que ser baseada no critério de risco-benefício, tá? E o paciente tem que obrigatoriamente participar dessa decisão, tem que saber o que está acontecendo com ele. Aqui então nós temos uma tabela que olhando assim ela é bem difícil de ver, mas isso aqui é o resultado então de todo o consenso. A primeira coisa que eles dizem é que não são feitas indicações de uso de tela ou contraindicações, porque tu colocar indicação é uma coisa um pouco complicada. Senão, um paciente que tem uma patologia que, pelo consenso, tem uma indicação X, se ele for submetido a um outro tipo de procedimento, isso pode levar a problemas para o médico que fez esse tipo de procedimento, e as evidências não suportam que tu ainda defina uma indicação clara. Então, eles utilizaram uma nomenclatura diferente, possivelmente benéfica, eventualmente benéfica, provavelmente não benéfica e não recomendado o uso de telas. E ainda eles utilizaram, nesse consenso, não só as telas meshes, telas de polipropileno mesmo, mas também os retalhos, os grafts biológicos, tá? Que seriam ali o pelvicol, o cis, pericárdio bovino, essas outros tipos de materiais para dar mais suporte, então. Aí se viu que, então, aqui, ó, a idade foi dividida entre menos de 50 e mais de 50, tá? Pacientes mais jovens provavelmente não é benéfico, e com mais de 50 anos provavelmente isso seja benéfico. Cistocele menor do que estágio 2 não é recomendado nenhum uso de tela, é o retalho, a correção tradicional. Para o compartimento posterior com ápice, provavelmente, eventualmente é benéfica a tela sintética e a biológica nem tanto, tá? Quando se tem uma fáscia deficiente, eles colocaram esse termo, mas no texto ele diz que não tem como tu diferenciar clinicamente se a fáscia é deficiente ou não, só durante a cirurgia, tá? E aí tu já tem que ter pelo menos uma boa ideia do que tu vai fazer se tu está operando a paciente. Então, fica meio complicado saber antes. Aumento crônico da pressão intraabdominal, pacientes que fazem muito esforço, tosse crônica, constipação crônica, também eventualmente possam se beneficiar do uso de telas. Possibilidade de gravidez futura e pacientes que já tenham alguma espécie de síndrome de dor pélvica crônica,
não existem evidências, mas a opinião de experts ela é mais ou menos unânime que não se deve utilizar telas nesses pacientes. O maior fator de risco para que um paciente tenha dor pélvica crônica no pós-operatório é já ter no pré. Com o uso de uma tela, isso pode piorar bastante. Essas são, então, os critérios isoladamente. Quando a gente vê esses critérios, esses fatores combinados, se vê aqui, ó, por exemplo, uma cistocele mais do que grau 2 recorrente, ela provavelmente o uso de tela é benéfico. Então, já muda um pouco a situação, tá? Compartimento posterior recorrente, eventualmente pode ser benéfico, tá? Com prolapso de cúpula ou vaginal, prolapso apical, a gente vê que a tela sintética só, ela é provavelmente muito benéfica. A tela biológica nessa situação não é uma boa indicação, tá? E aqui se vê prolapso recorrente com aumento de pressão intraabdominal, com fáscia deficiente, com cistocele grande, com fáscia deficiente ou aumento de pressão intraabdominal, provavelmente são casos em que a gente deva usar algum tipo de tela. Para ficar um pouco mais claro, eu peguei aqueles casos que o Márcio mandou e tentei colocar aqui na tela, acho que quem viu os e-mails, até o Su, só o Su que respondeu os comentários do que faria, eu tentei colocar aqui então. Uma paciente de 40 anos, com 3 filhos, já prole completa, uma cistocele maior que grau 3, ou grau 3 sintomática, sem outros tipos de prolapsos, a gente colocando aqui nessa tabela, se vê aqui então uma cistocele maior do que grau 2, mais uma fáscia deficiente, e a fáscia deficiente aqui foi pela identificação de uma paciente jovem já ter um prolapso dessa magnitude, provavelmente a qualidade do colágeno dessa paciente não é muito bom. Então, provavelmente essa paciente se beneficiaria de uso de tela, tá? Considerando esse critério da fáscia deficiente. Se fosse só a cistocele grau 3, a recomendação não seria essa, a recomendação seria que um eventual benefício. Mas vocês veem que essa é uma paciente que o Su, que assim foi quem comentou, ele não colocaria tela. Então, como eu acredito que a maior parte das pessoas que estão aqui também não colocariam, pelo menos eu não colocaria. Não sei quem colocaria tela nesse caso. Levanta a mão. Ninguém levantou. Quem não colocaria, levanta a mão. Quem não sabe fazer? Eu não colocaria tela nesse caso. O segundo caso, então, é uma paciente já bem mais idosa, 75 anos, bom estado geral, tá? Hipertensa compensada, fez uma correção já há 2 anos, tá? Tem uma cistocele recidivada, que é sintomática, grau 2, e incontinência aos esforços severa. Bom, essa paciente tem que fazer, então, a correção do prolapso e a correção da incontinência urinária, tá? Como é recorrente com uma cistocele aqui, pelo menos grau 2, ela teria indicação de uso de tela, tá? Na verdade, não indicação. A tela provavelmente seria benéfica para esse caso, tá? E o terceiro caso, uma paciente de 50 anos, nulípara, triatleta, essa que compete com o Noronha, tá? E que tem um prolapso uterino grau 2 e o útero sem patologias, tá? Essa paciente, o Su colocou que faria uma esterectomia vaginal nela para tratamento desse prolapso uterino. Se nós formos avaliar aqui, ela tem um prolapso apical, onde uma tela sintética eventualmente seria benéfico, e ela tem aumento crônico da pressão intraabdominal por ser triatleta. Então, ela também teria um eventual benefício com o uso da tela. Tá. Esses 3 casos foram mais para exemplificar como é que a gente vai usar.
Apesar de toda a controvérsia a respeito do uso de telas e da tendência de cada vez se utilizar menos, vocês veem que os 3 casos que foram colocados teriam pelo menos uma indicação razoável de uso de tela. Tá? Desculpa te interromper. Diga. Mas já aproveitando, então, quer dizer que apesar da diretriz Exatamente. respeitável, tu não seguirias a diretriz em todos os casos, é isso? Não, em todos os casos não. Nesse último caso eu não seguiria. Eu tentaria mais uma vez sem tela, por ser uma paciente jovem, tá? E no primeiro caso, também por ser uma paciente jovem, primeira cirurgia eu não utilizaria tela. Discordando do que diz a diretriz. Embora o primeiro item avaliado, que foi a idade, não quer dizer que seja o mais importante, mas certamente é um dos mais significativos, diz que com menos de 50 anos, provavelmente a tela não seria benéfica. Com mais de 50 anos, ela provavelmente seria benéfica. Então, assim, como eles dizem, isso não é uma indicação ou contraindicação. São mais orientações do que qualquer outra coisa. Mas eu não seguiria em 2 dos 3 casos. Opinião pessoal, obviamente. Uma outra coisa que eles discutem bastante é a respeito de fatores técnicos que são importantes quando a gente vai corrigir um prolapso. O primeiro deles é o prolapso apical. Se sabe que sempre que se tem uma cistocele grande, por exemplo, aquele primeiro caso que tem uma cistocele grau 3 que sai do introito, essa paciente é muito provável que ela tenha algum grau de prolapso de cúpula, ou no caso, como ela tem útero, de prolapso uterino, tá? O anel pericervical, ele não tem como ficar totalmente intacto com a parede anterior destruída. Então, algum grau de prolapso tem. Se isso não for corrigido concomitantemente, provavelmente essa paciente vai ter uma recidiva desse prolapso e que é algo que não seja desejável. Então, sempre que tem um prolapso apical pequeno, a ideia é tentar corrigir. Um outro ponto que eles chamaram muito atenção é em relação à tensão que é dada nessas telas. Normalmente, para prolapso, a gente tenta apertar bem. Isso não é o mais indicado, tá? Porque se sabe hoje que essas telas elas têm uma certa contração, uma certa retração. Isso faz com que as hastes de fixação fiquem mais tensas e isso pode ser uma causa de dor crônica nessas pacientes, uma causa importante. Então, não é o mais indicado. Em relação à profundidade do implante da tela, a tela ela serve para substituir a fáscia. Então, ela tem que ser implantada profundamente, no lugar onde deveria estar a fáscia. Tá? Quando a gente faz uma aplicatura, coloca uma tela por cima, isso aumenta muito a chance de erosão dessa tela. Então, isso não deve ser feito. Isso deve ser feito com materiais biológicos, com pelvicol, pericárdio bovino, esse tipo de material, cis, onde a gente faz a aplicatura e coloca como um reforço esse tipo de material. O excesso de mucosa se deve sempre procurar preservar, porque quando se coloca uma tela, essa contração pode levar a um estreitamento da vagina. A experiência do cirurgião é importante, escolha do material e a incontinência urinária de esforço associado ou não. Também é algo discutível em relação à incontinência urinária oculta, se corrige ou não, sempre quando tem um prolapso grande, mas isso ainda é tema muito controverso. Em relação ao consentimento informado, então, um artigo inteiro sobre consentimento informado. Aquelas coisas que a gente sabe, o paciente tem que tomar a decisão por si, não deve ser coagido a tomar essa decisão. Ele tem que ter o paciente tem que ter capacidade de entender as informações que estão sendo dadas. Entender significa a gente passar essas informações de uma forma que o paciente consiga compreender, linguagem leiga, tá? Ele tem que ter acesso ou deve ser disponibilizado acesso a algum tipo de informação que não seja basicamente pelo médico
ele tem que ficar registrado que ele compreendeu tudo o que foi escrito e tem que dar autorização. Sempre tem que ser considerado no consentimento informado as alternativas ao tratamento, que é não tratamento, observação, fisioterapia, pessários, reparo com tecido nativo ou uma abordagem por via abdominal com ou sem tela. E assim, o FDA disponibilizou um site onde eles têm uma área só de informações sobre o uso de telas. Tem uma parte para médicos e uma parte para leigos. Nós não temos nada ainda no Brasil assim, talvez a SBU devesse disponibilizar algum tipo de informação para leigo a respeito do uso de telas, porque é uma coisa que também ajudaria no momento da decisão do paciente, o paciente ter acesso a esse tipo de tela. Outro dado bastante controverso é quem deve colocar esse tipo de tela. Tem uma grande discussão nos Estados Unidos, eles estão criando uma nova subespecialidade, já existe um board para o cirurgião pélvico, tá? Então, não é todo mundo que vai poder fazer esse tipo de cirurgia nos Estados Unidos no futuro. Nós não temos esse tipo de regulamentação aqui, mas é algo que tem que se ver. E eles dão aqui alguns exemplos, ó, para o cirurgião que vai pedir então credenciamento para esse tipo de cirurgia, eles dão 3 exemplos didáticos, tá? Um gineco-obstetra que trabalhou por 15 anos, parou de fazer obstetrícia, resolveu fazer cirurgia ginecológica, tá? Não fez nenhuma cirurgia de prolapso avançado por anos e baseado na sua revisão de casos cirúrgicos, então este ginecologista é recomendado que ele não seja dado a qualificação, a não ser que faça algum tipo de treinamento a mais, tá? Para ser politicamente corretos, eles colocaram um segundo exemplo, um urologista que faz um número significativo de slings transobturadores, tá? E que pede o privilégio então para colocar esses tipos, essas malhas para prolapso. Não tem documentação de experiência e de resultados em cirurgia de prolapso, faz bastante incontinência, que é feito com tela, que é feito com agulhas também, algumas delas muito parecidas com as do prolapso, tá? Mas esse indivíduo também não vai ser dado uma qualificação de cirurgião pélvico para esse paciente, porque não tem os requisitos de experiência em cirurgia de prolapso. E o que eles dizem que seria então um cirurgião pélvico é um que já faz cirurgia de prolapso, credenciado pelo Healthcare System deles, que seria o nosso convênio, tá? E esse cirurgião tem que ter então uma experiência documentada com prolapso e resultados, tá? Esse cirurgião então, alternativamente, se ele não tem isso tudo, ele vai ter que fazer um treinamento específico em cirurgia de prolapso pélvico, tá? Para ter essa credencial, tá? Então, esse é o primeiro passo. Tem outros passos que ele tem que demonstrar, então, conhecimentos fundamentais de biologia, segurança dos retalhos biológicos, das telas, dos meshes, e isso teria que ter um currículo mínimo de conhecimento que esse cirurgião deveria demonstrar. Em relação às técnicas cirúrgicas, como fazer, também teria que demonstrar pelo menos um treinamento com cadáveres, com preceptor, outros programas educacionais, tá? Teria que fazer um pós-teste, que seria uma prova, provavelmente, e após, isso que eu achei bem interessante, após ele receber as credenciais, então esse cara pode fazer cirurgia de prolapso com tela, ele tinha que ser auditado nos primeiros 10 a 20 casos, teriam que ser acompanhados. Bom, o cara fez 10, teve 8 complicações, eu acho que não dá, né? E em relação ao que deve ser feito antes desse tipo de tela ser propagandeada e vendida assim para ser utilizada em humanos,
eles recomendam uma série de passos e os mais importantes são dados sobre as propriedades físicas dos produtos, porque hoje se usa telas de polipropileno do tipo 1, que são as macroporosas monofilamentares. Só que existem, não são todas iguais, algumas são mais pesadas que outras, outras são mais grossas, e isso tudo pode fazer uma grande diferença em relação ao resultado, tá? Essas propriedades biológicas devem ter estudos animais de alta qualidade, estudos anatômicos em cadáveres, um estudo de corte, tá? Antes desse tipo de tela, de qualquer novo device ser introduzido. Aquela história de que ser similar a um já existente é uma coisa que é considerada um absurdo pelo pessoal que fez o consenso. E isso também é uma coisa bem interessante, eles tinham que fazer um registro compulsório dos 1000 primeiros pacientes consecutivos que fizerem o implante desse tipo de tela, para que se tenha então pelo menos um acompanhamento do que pode acontecer com esses pacientes. Era isto então. Obrigado. Mudou alguma coisa nas diretrizes. Eu não sei se por causa das diretrizes, mas quem vai a congressos da subespecialidade seguidamente vê que hoje existe um temor muito grande em relação a complicações e ao uso de telas, tá? Não se tinha nada que sustentasse, assim, do ponto de vista científico, o uso de telas. Não se tem um consenso e meta-análises são muito poucas, tá? Então, hoje, pelo menos, se tem algum respaldo para utilizar telas em algumas situações. Mas a grande tendência que eu vejo para o futuro não é o total abandono do uso de telas. Tem algumas coisas que estão surgindo novas, tá? E são um pouco combatidas, tá? O uso de telas parcialmente absorvíveis é uma tendência. Então, a evolução do tipo de tela é uma coisa que certamente vai ocorrer para que se tenha um menor número de complicações, tá? Telas parcialmente absorvíveis já se tem no mercado brasileiro, inclusive, mas eu acho que isso vai aumentar. Uma coisa relacionada que eu não falei em relação ao credenciamento do cirurgião pélvico, entre aspas, que fica bem claro, assim, com o surgimento desse tipo de telas, as pessoas que não faziam cirurgia de prolapso, barbada, só passar as agulhinhas ali, vão começar a fazer. E esse tipo de credenciamento exigido para que se faça uso dessas telas é justamente para que alguém que nunca fez prolapso na vida não comece a fazer, porque vai ter mais complicações, porque não está acostumado a fazer isso. Não é porque surgiram as telas que tu te tornou um cirurgião pélvico. Se tu já faz cirurgia pélvica, o surgimento das telas vieram para te ajudar em alguma situação que tu tinha dificuldade. Da mesma forma, a laparoscopia, isso não sou eu que estou dizendo, isso é citado, não é porque ao invés de fazer com corte, tu faz com 3 furinhos que tu virou um cirurgião pélvico. Então, realmente as coisas têm que ter um pouco de critério. Eu acho que nessa parte o consenso veio bem. A regulamentação que eles têm nos Estados Unidos, que tu precisa de credenciamento para poder fazer esse tipo de cirurgia pelo convênio, a gente não tem esse tipo de regulamentação aqui no Brasil. Aqui, tu sendo médico, teoricamente pode fazer qualquer coisa, mas não sei se isso vai evoluir para cá. Não ficou muito claro para mim, quando eles falam tela, se eles estão também incluindo os slings. Porque quando houve aquela advertência do FDA para o uso de telas, em seguida a EUA se pronunciou em defesa dos slings, né, como sendo seguro, etc. Houve essa mesma visão no Yuga? Não, esse consenso não é um consenso, mas no caso, esse round table que eles chamam, isso não inclui slings, só se refere a prolapso.
Em relação, então, ao ICI, o anterior havia sido realizado em 2008. Os coordenadores foram os doutores Paul Abrams e o Saad Khoury. Atualmente, esse evento foi coordenado pelo Paul Abrams, pela Linda Cardoso e pelo Alan Vine. Tá? O que seria o ICI? ICI significa International Consultation on Incontinence e é organizado por uma associação fundada na Bélgica em 1994, como uma associação científica sem fins lucrativos, e foi a associação essa que organizou o evento. A metodologia é baseada em evidências, segue os parâmetros de Oxford e tem como objetivos gerais desenvolver estratégias para o manejo dos pacientes com incontinência urinária ou fecal, bem como desenvolver estratégias para pesquisa. Em relação aos graus de recomendação, ele segue então A, B, C ou D. Evidentemente, o grau A é o que a gente tem uma maior força e o grau D com menos força. E o Consultation constou de 23 subcomitês em 3 áreas gerais. Foi incontinência urinária, incontinência fecal e prolapso de órgãos pélvicos. Em relação a esses highlights, epidemiologia foi o primeiro, né? Foi apresentado pelo Ian Wilson. E eu vou falar para vocês um pouquinho aqui sobre as coisas que eu considerei mais importantes. Seria impossível a gente esgotar o assunto que foi apresentado de manhã, de tarde, durante 2 dias consecutivos, então a gente vai dar uma pincelada aqui no que é mais importante. Em relação à prevalência da incontinência urinária, em mulheres 5 a 69%, em homens 1 a 39%. Em resumo, proporção de 2 mulheres para cada homem, sendo que nos idosos é parecido. Os fatores de risco para incontinência urinária em mulheres, então, estabelecidos: gestação e parto vaginal, diabetes, índice de massa corporal. Menopausa por si só não é fator de risco para incontinência urinária. Então, isso eles têm bem claro. Em relação à esterectomia, existem evidências conflitantes. Para os homens, a gente tem fatores de risco bem definidos, como idade avançada, sintomas urinários, prostatectomia prévia ou doenças neurológicas. Em relação à prevalência do prolapso de órgãos pélvicos, a gente sabe que isso acontece em 5 a 10% das mulheres, e os fatores de risco maiores são história gestacional, paridade e esterectomia. Essa última com risco relativo de 5,5 vezes. O comitê verificou que o parto cesáreo é um fator protetor para a ocorrência de prolapso, mas o número necessário para tratar seria de 8 a 10 pacientes, isso é, 8 a 10 cesarianas para prevenir um prolapso. Então, até o momento, as evidências científicas são insuficientes para justificar a cesariana eletiva para evitar sintomas do assoalho pélvico, considerando que a gravidez por si só pode estar relacionada a desenvolvimento de disfunção do assoalho pélvico. Em relação à bexiga hiperativa, a prevalência 2 a 53%, em geral, na maior parte dos estudos, de 10 a 20%. Em homens, está se estudando uma associação com disfunção erétil. Esse estudo, publicado no BJUI, sobre a prevalência mundial de problemas como LUTS, bexiga hiperativa, incontinência urinária e obstrução infravesical, demonstrou que a prevalência é alta, respectivamente 45% para LUTS, 10,7% para bexiga hiperativa e 8,2% para incontinência urinária. As expectativas envolvem um crescimento de cerca de 20% de cada uma dessas situações em função do envelhecimento da população. Então, estima-se que o custo disso em todos os países vai aumentar, custo de saúde pública. Na América do Sul, se estima que esse custo aumente de 20% a 25%, os gastos em saúde. Vamos passar agora para a biologia celular, que foi o segundo comitê. Os marcadores de LUTS, isso para quem tem interesse em pesquisa. Os urinários são as citocinas, ATP, óxido nítrico. Em relação aos séricos, tem se utilizado cada vez mais o PCR e imagem à espessura da parede vesical. Isso para quem trabalha com pesquisa é importante. Em relação à fisiopatologia, em idosos tem esse acrônimo característico que é utilizado em língua inglesa, DIAPERS, né? Então, situações que a gente tem que pensar em idosos que têm incontinência urinária: delírio, infecções,
vaginite atrófica nas mulheres, uso de medicamentos, fator psicológico, excesso de produção da urina, isso é, poliúria, mobilidade reduzida e impactação fecal. Como o professor Noronha falou anteriormente, é importante sempre. Em relação à episiotomia e o prolapso, esse é um slide que foi apresentado. Então se verificou que o extrator a vácuo é menos, causa menos lesão do que o fórceps. A episiotomia médio-lateral, como a gente já sabe muito bem, é menos invasiva do que a mediana. O uso liberal de episiotomia não é benéfico e se a gente restringir as episiotomias realizadas a cerca de 30%, vamos reduzir o risco de trauma ao esfíncter anal, que é uma coisa muito frequente. Em relação a intervenções conservadoras para o tratamento da incontinência urinária, coisas que mantiveram-se iguais. Perder peso deve ser indicado, reduzir cafeína deve ser indicado. Em relação à fisioterapia, a gente tem as nossas fisioterapeutas que aqui estão, a gente sabe que exercícios do assoalho pélvico devem ser indicados como primeira linha para mulheres com incontinência urinária. Em relação a homens, a gente sabe que antes ou após a prostatectomia radical, se a gente realizar a fisioterapia do assoalho pélvico, a gente vai acelerar o retorno à continência naqueles homens que melhoram. Em relação ao prolapso e fisioterapia, algo que não existia no consultation anterior, que é um grau C de recomendação em relação à possibilidade desses exercícios do assoalho pélvico serem fatores de prevenção para a ocorrência de prolapso e também um grau A para sugerir que os exercícios reduzem a sintomatologia do prolapso. Isso é muito interessante. Agora a gente vai passar para as drogas, para os medicamentos. A gente sabe que os anticolinérgicos disponíveis no mercado têm um nível de evidência 1, grau de recomendação A. O que foi muito frisado é checar a função mental dos pacientes que estão em uso de anticolinérgico, porque a chance desse paciente desenvolver um distúrbio cognitivo é muito grande mesmo, à exceção do trospium, que é um agente que a gente não tem no Brasil. Em relação à imipramina, eu sei que existem vários profissionais que costumam usar a imipramina, Fornari é um deles. A gente tem um nível de evidência 3, um grau de recomendação C, em função do perfil de toxicidade cardíaca. Então, se a gente tem, em especial, uma mulher com mais de 60 anos, pensem 2 vezes antes de usar a imipramina. Considerem uma avaliação cardiológica antes. Em relação à desmopressina, nós temos um nível de evidência 1, grau de recomendação A para o tratamento da noctúria. Muitas vezes é uma das coisas que no consultório a gente não dá valor e não solicita um diário miccional e não se dá conta que o sintoma de polaciúria e de noctúria pode não só necessariamente estar envolvido com bexiga hiperativa, mas também com poliúria e poliúria noturna. Então, a gente usa pouco esse medicamento. Em relação a estrógenos sistêmicos, eles não devem ser indicados para aliviar sintoma de bexiga hiperativa unicamente, somente devem ser indicados quando o ginecologista está tratando uma outra sintomatologia associada ou outra comorbidade, como por exemplo a osteoporose. Em relação à duloxetina, que muito se tem falado, a gente tem um grau de recomendação 1A para incontinência urinária de esforço. Contudo, aqui vocês veem a recomendação desses últimos guidelines da EAU. A duloxetina não cura incontinência e a duloxetina pode ser oferecida somente para mulheres que queiram temporariamente melhorar a incontinência urinária, sabendo que isso não vai curar. E a gente tem que falar para ela antes que ela pode ter sintomas, efeitos colaterais relacionados ao uso do medicamento, como por exemplo náusea e vômitos. E outros. Em relação aos inibidores da 5-fosfodiesterase, atualmente temos um nível de evidência 1 e um grau de recomendação B para sintomas do trato urinário inferior. Então, vocês vão ouvir falar muito sobre o tratamento de LUTs com inibidores da 5-fosfodiesterase. 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 5-fosfodiesterase.